Estamos aqui falando diretamente do Brasil, falando em português, na nossa língua. Eu queria agradecer a todos que estão aqui nos recebendo e estão podendo nos acompanhar. Nós somos do Rio Ethical Fashion, que fez a curadoria desse painel. É um fórum internacional de moda sustentável, com base no Rio de Janeiro, e nós vamos trazer os temas tão importantes da moda para nós, que são as fibras da moda e a relação com a terra e os territórios. Esse painel vai apresentar duas visões diferentes de duas comunidades agroecológicas situadas no Nordeste do Brasil, a comunidade indígena Tapeba e os trabalhadores rurais de Choró, do centro do Ceará, sobre como praticar a coletividade, a economia solidária, as formas de troca e o compartilhamento. Teremos, então, 5 palestrantes e um documentário criado pelo SPLA, que é uma ONG que fornece algodão orgânico para a Veja Fairtrade, que vocês devem conhecer, a marca de tênis, que é fabricada no Brasil, para essa conferência. O filme tem 20 minutos, ele se chama Quanto Vale uma Vida, que é também o nome do nosso painel, e ele traz depoimentos de lideranças indígenas e trabalhadores rurais que mapeiam as dívidas ecológicas e sociais que o Estado brasileiro tem com esses dois povos. Então, cada um de nós vai trazer uma abordagem diferente sobre como os têxteis podem ser produzidos de uma forma mais sustentável, considerando as pessoas e o planeta. Então, eu vou começar me apresentando. Eu vou ser a moderadora do painel, sou cofundadora do Rio Ethical Fashion, tenho mestrado em Sociologia, sou designer, Sociologia e Política, sou autora de um livro que foi lançado no ano passado, chamado O Agronegócio do Algodão, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Queria que cada um se apresentasse. Professora Lília, por favor. Olá. Sim, eu sou a professora Lília. Hello. Estamos te ouvindo. Eu sou pesquisadora da área de sustentabilidade na moda. Tenho alguns livros escritos sobre sustentabilidade em moda, né, lançados no Brasil, políticas periféricas para um design responsável, e me debruço sobre esses temas dentro da área de educação e dentro de projetos onde eu sou voluntária, onde realmente acredito que a mudança é possível. Obrigada, Lília. Marina, por favor. Marina Colerato. Olá, Iamê, pessoal que nos assiste, que está aqui com a gente, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você estiver, né? Eu sou Marina Colerato, sou fundadora do Instituto Modifica, uma organização de jornalismo e pesquisa com perspectiva ecofeminista para a justiça socioambiental. Trabalho muito comunicando e pesquisando a rede produtiva da moda, sobretudo os impactos na vida de determinadas pessoas, mulheres em específico, espalhadas pelo Brasil, tanto na rede produtiva têxtil quanto na de confecção. Sou mestranda em Ciências Sociais, pesquisando ecofeminismo e agroecologia, agroecologia que é uma das nossas grandes pautas no Instituto Modifica. Obrigada, Marina. Magnólia Said, por favor. Boa tarde, boa noite. Grata, Iamê, pelo convite. Sou Magnólia Said, sou advogada agrarista e educadora popular. Atualmente trabalho já trabalho no SPLA há muitos anos e atualmente estou coordenando um projeto junto com uma parceira que se chama Adelco, com povos indígenas. Eu tenho algumas produções sobre violência contra a mulher, que é o meu tema preferido, pela urgência, mas também sobre as instituições financeiras multilaterais e dívida pública. Tenho produzido algumas coisas sobre isso ao longo dos anos. É isso. Obrigada, Magnólia. Estou no roteiro desse vídeo. Sim, eu ia falar isso. Que a Magnólia está aqui com muito prazer para a gente receber. Ela foi roteirista e uma das idealizadoras desse vídeo que a gente vai ver. E o Veibe Tapeba, para completar, que é uma das estrelas do filme que a gente vai ver também. Veibe, por favor. Yandé Caruca, Penharã, Xecereira, Veibe Tapeba, Sanamaintá. Eu inicio essa fala primeiro me apresentando na nossa língua ancestral Yingatu, né, me identificando como Veibe Tapeba. Eu sou liderança indígena do meu povo, ativista indígena no nosso país. Atualmente eu coordeno
a Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Ceará, que é a FEPOINCE. Eu atuo no Escritório de Advocacia Popular Indígena, IBI, que é uma primeira experiência de escritório de advocacia popular indígena. Também atuo como parlamentar, eu sou vereador no município de Caucaia, no estado do Ceará. Estou falando aqui de Brasília, na nossa capital do nosso país, que a gente veio cumprir uma agenda aqui, mas eu sou de Caucaia, no estado do Ceará, no Nordeste brasileiro. Pertenço ao território Tapeba, que é uma das terras indígenas mais emblemáticas do país, e é por isso que nós estamos aí também figurando nesse livro, mostrando um pouco da nossa luta de resistência no nosso estado, na luta pelo acesso, pela posse, pela defesa do nosso território. Obrigada. Obrigada a todos. Então, feitas as apresentações, eu gostaria de abrir essa conversa falando do algodão, que é essa fibra tão importante para a nossa indústria, para o nosso setor da moda, e que fez parte da primeira cadeia global pré-capitalista, né? Então, o Brasil, desde a época de Brasil colônia portuguesa, ele já fazia parte dessa cadeia, da qual participavam também os Estados Unidos, Egito, Índia, todas colônias inglesas, num processo já de extração intensiva de natureza, através das monoculturas, com base em trabalho escravo nas Américas, e que foram essenciais para essa criação do processo de acumulação capitalista no norte global, na época da Revolução Industrial. Então, eu acho importante situar esse processo, porque nós vamos ver muitas semelhanças na cultura do algodão no Brasil, mesmo passados todos esses séculos, né? Então, desde a época do Brasil colônia, a gente tem cultivado aqui o algodão, tanto em grandes propriedades, com uso intensivo de mão de obra, durante muito tempo, mão de obra escrava, né, e baixíssima tecnologia, quanto também por pequenos agricultores familiares. Nos anos 70, essa ocupação passa a ser feita para o Cerrado. Então, ela se transfere do Nordeste para o Cerrado. Eu vou pedir para o Luciano compartilhar um mapa do Brasil, porque eu acho importante. Temos um país que é quase continental, e eu acho importante, para quem não conhece muito no detalhe, a gente entender do que a gente está falando. Esse é o mapa do Brasil, e esses são os principais biomas, né? Ali, mais ou menos, onde está o amarelo, é da onde veio o veibe e a magnólia, e é onde está situado o filme. Bem na costa, ali, da costa para o interior. A Amazônia, que eu acho mais fácil de ser conhecida, que é essa parte verde escura à esquerda, que é uma grande parte do nosso território, e essa parte central, meio marrom, meio terrosa, chamada Cerrado, da qual eu vou falar aqui. Esse Cerrado, ele é a savana mais biodiversa do planeta. Pouca gente sabe disso, mas ele é o berço das águas do nosso continente. Então, é um bioma muito, muito importante. A gente fala muito da Amazônia, mas o Cerrado ele tem uma importância vital para o Brasil e para o planeta. E ele, a partir dos anos 70, quando a gente tem, então, instalado no Brasil o governo militar, esse cerrado passa a ser ocupado de uma forma muito intensiva de extração de natureza pelo agronegócio, né? E tá assim, instalado até hoje, de modo que nós já perdemos metade, 50% desse bioma já foi perdido. Basicamente, o que a gente teve aí foi uma ocupação de território por incentivos fiscais para os grandes produtores, uma expulsão da mão de obra local, dos pequenos agricultores. E o que a gente tem aí hoje são grandes pedaços de terra, cultivando especialmente a soja e a pecuária, né? São dois tipos de cultivo e de ocupação da terra extremamente danosos para a biodiversidade, né? E sendo que o cultivo da soja e do agronegócio, especialmente, ele foi feito com muito uso de agrotóxico, né? O Brasil ele é o segundo maior produtor mundial de algodão, isso é importante, ele só vem depois dos Estados Unidos, né? Então, o volume que a gente exporta de algodão é muito alto, e ele é o número 1 chamado algodão sustentável. E essa que foi a questão que eu tentei problematizar no livro. Por que esse algodão é chamado sustentável? E por que ele é vendido? E por que ele cruza as barreiras internacionais com esse atributo de sustentabilidade, se ele tem essa origem de ocupação territorial, de extração de natureza? Por que ele é chamado sustentável, né?
Então, o Brasil, nesse contexto, a partir dos anos 70, ele passa a ser o maior consumidor mundial de agrotóxicos. Desde 2009, ele tem essa posição. O algodão, junto com o milho e com a soja, que eles são plantados juntos nas entre-safras, né? Soja, algodão e milho. Então, estamos falando do mesmo produtor. A soja, eu acho que é uma commodity mais conhecida na Europa pelos impactos que ela tem, né? Todo mundo sabe que ela usa muito agrotóxico, todo mundo sabe que ela é usada para alimentação de animais, principalmente não para consumo humano, não para segurança alimentar, né? Então, a gente tem também o uso intensivo do glifosato, que é um agrotóxico extremamente danoso, que provoca câncer. Existem milhares de pesquisas científicas sobre isso. E o glifosato, inclusive, ele é proibido na Europa, mas ele é vendido no Brasil e ele é muito usado aqui. Bom, os insumos químicos, né, podem representar entre 35% e 50% até do custo final do produto algodão. Isso é muito importante, significa que a gente está pagando metade do preço em agrotóxicos, né? Isso é muito grave, né? Metade do preço do algodão vem desses agrotóxicos, né? Essa indústria química, como eu falei, ela recebe grandes isenções fiscais, né? Ela sobrevive, inclusive, dessas isenções fiscais, e a gente acaba pagando duas vezes. A gente paga pelo produto químico quando compra o algodão e paga através dos impostos, né? São duas indústrias extremamente interdependentes, o agro e a indústria química, e elas promovem esse desenvolvimento excludente do trabalhador do campo, que perde o acesso à terra, além dele ser também expulso pelas tecnologias avançadas, né, favorecidas por essas políticas públicas. Bom, não preciso nem dizer, né, que os maiores afetados pelo uso dos agrotóxicos no campo são os trabalhadores, que é, de fato, quem manipula esse veneno, né? Mais recentemente, já existem muitos estudos sobre o impacto desse agrotóxico na água, atingindo, de fato, toda a população que está ali no entorno dessa região que cultiva o agrotóxico, cultiva os produtos do agro com o uso intensivo de veneno. Então, são dados muito alarmantes, né, que fizeram com que o Rio Ethical Fashion, o Instituto Modifica, daqui da Marina Colerato, que está aqui presente, e o Fashion Revolution, se reunissem no ano passado para criar uma petição chamada Moda Sem Veneno, uma grande campanha que, muito de imediato, conseguiu 50 mil assinaturas, que a gente levou para Brasília, para nos unirmos nas campanhas que já existiam contra os agrotóxicos, né? Então, é importante dizer que esses produtores da soja e do algodão, eles têm uma representação política muito forte no Congresso, através da bancada ruralista, né? E essa mesma bancada é a bancada que vota, inclusive, contra a demarcação de terras indígenas, vota a favor da liberação dos agrotóxicos. Então, tem sido uma bancada extremamente danosa para as políticas que favorecem as populações indígenas e os pequenos agricultores. Então, como considerações finais aqui, para não me estender mais, a gente tem, então, esse sistema de monocultura, é um modelo perverso, né, de extração sem nenhum benefício social. Essa prática de uso de agrotóxicos, ela traz um desequilíbrio gigantesco para a biodiversidade, para a preservação do solo, para a retenção de carbono. Ela tem um impacto gigantesco também sobre a emergência climática. E esse vínculo com a soja traz suspeitas de ligação também com a cadeia do desmatamento no Brasil, porque, se vocês lembrarem do mapa do Brasil, né, ali o Cerrado colado à Amazônia, o que a gente vê hoje é um processo de devastação da Amazônia crescente a partir do Cerrado também. Então, ele está migrando para a Amazônia, né, com muitos pontos já de desmatamento. Então, a soja e a pecuária estão avançando pelo bioma da Amazônia. Nós não temos mais muito tempo para frear esse impacto, né, dessa devastação que já aconteceu no Cerrado. E, por último, esse modo neocolonial, né? Porque o que a gente está vendo é um modo neocolonial, né?
baseado nessa exploração através das commodities, ela potencializa nos dias de hoje esse regime internacional de divisão do trabalho entre países que fixa os países pobres, os países do sul global, como extratores de natureza, né? E a gente precisa mudar realmente essa geografia que é muito assimétrica, né? Então, a sustentabilidade ela não diz respeito só às questões ambientais, é muito importante que o sul global seja visto como um lugar onde vivem pessoas que são impactadas, né? A gente sabe hoje que as comunidades indígenas são os grandes guardiões das nossas florestas e que, se a gente não cuidar da vida dessas pessoas, dos seringueiros, das pessoas que vivem nesses lugares, a gente vai ter um processo de devastação também. E, para terminar, eu acho muito importante, já que estamos falando de moda, não esquecer que o nosso setor precisa estar atento às questões de greenwashing. Então, por que eu estou falando isso? Só para fechar aqui, para concluir, porque essa questão do algodão sustentável, com todas essas questões que a gente está falando, ele não pode ser considerado sustentável, porque ele não cuida das pessoas e ele não cuida do meio ambiente. Então, a moda e as marcas precisam ter muita atenção nas certificações, nos discursos de marketing das empresas, e a gente sabe que o greenwashing, não só no Brasil, mas globalmente, ele tem sido uma grande ameaça ao avanço da sustentabilidade. Então, eu concluo aqui a minha fala. Muito obrigada. E vou passar a palavra para a Marina Colerato, para ela ter os 15 minutos dela. Marina, por favor. Eu acho que eu vou até usar um pouco menos, hein, Amê, que você já fez uma super apresentação. É importante também a gente destacar que toda isso que a Yamê trouxe, né? No âmbito cultural, a gente também tem uma ideologia do agronegócio, né? Que é veiculada nacionalmente pelas grandes redes de televisão, sobretudo por uma grande rede de televisão aqui no país. Você tem essa ideologia nas escolas, nas universidades, né? Eu diria que é uma cultura do agro mesmo, né? E é essa cultura que se fortalece, inclusive, por meio de união com música, o que a gente ouve aqui hoje do agronejo, né? Que é essa mistura de popularizar a lógica do agronegócio para que as pessoas entendam que ela é uma boa coisa, né? Nesse sentido, o que a gente também entende aqui no Instituto Modifica, inclusive por isso a campanha Moda Sem Veneno, é que a gente precisa também de fortalecer uma contranarrativa, né? Que é exatamente fomentar, expandir o quanto existe de redes produtivas alternativas no Brasil já, o quanto existe de comunidades agroecológicas plantando em modelos de fato sustentáveis, né? Tentando, inclusive, resistindo a esse novo avanço do agronegócio sobre os territórios. E quando o Fibras do Cuidado, ele é justamente um projeto oriundo de um diálogo possibilitado por um relatório prévio, que é o Fios da Moda, que é um relatório que também tem em inglês, chamado Fashion Threads. E, nesse sentido, a gente fez uma vasta análise de ciclo de vida social e ambiental para entender essas fibras todas produzidas no Brasil, e a gente entendeu que, aterrando uma circularidade para o sul global, então pensando numa economia circular para o sul global, a gente precisa obrigatoriamente falar sobre outras formas de produção no campo. E aí o algodão agroecológico aparece como uma alternativa possível, já existente, né? Tanto no ponto de vista social, de fortalecimento, e daí a gente vai ter a Magnólia, o Weibe falando sobre isso aqui, muito melhor do que eu, mas também por essa capacidade regenerativa do solo e também por captação de carbono, né? Práticas que ajudam muito quando a gente fala da mitigação dos danos do clima. Inclusive, a gente ou muda de modelo agrário ou a gente não tem redução das emissões de gases de efeito estufa e não avança nesse debate. E o papel do Fibras do Cuidado é um projeto que ele pensa em realmente como é que a gente lança a luz
para esse grande Brasil produzindo fibras têxteis alternativas, que a gente chama de alternativas, embora eu confesso que eu não gosto muito desse nome, mas só para a gente diferenciar, né, do que é o que é mainstream, o que realmente é o grande volume de produção, né? Para facilitar para que a própria rede produtiva da moda consiga enxergar essa vasta possibilidade de fortalecimento sistemático desses processos que já são existentes, são, na verdade, tradicionais milenares, né? E que a gente precisa agora expandir para fazer frente, tanto na narrativa quanto na prática, a essa lógica do agronegócio. Então, o Fibras do Cuidado é um projeto que mistura jornalismo e academia, num diálogo com os diversos atores dessa rede produtiva, porque a gente tem, claro, quem produz, a gente tem quem fia, a gente tem depois quem vai comprar e fazer como pequenas e médias marcas, mas a gente tem também o grande varejo. Como é que esses atores se relacionam e podem se relacionar, talvez, de uma forma melhor? Como é que a gente sistematiza esse conhecimento todo para que cada vez mais pessoas tenham acesso a ele? Essa é uma das propostas do Instituto Modifica, né? Sistematização de conhecimento que muitas vezes já existe, ele está solto, ele está espalhado, ele está em bancos de tese, ele está em livros, ele está nos territórios, ele está nas pessoas que praticam e tentam fazer redes alternativas todos os dias nos seus negócios, nos seus projetos, enfim. E quando a gente coloca tudo isso no mesmo lugar para que mais pessoas tenham acesso, a gente começa a lançar à luz as possibilidades que a gente tem de se conectar a esse movimento que ele nunca deixou de existir, de resistência, né, no campo, e aproximar, inclusive, cidade do campo, porque a gente, inclusive, está muito distanciado quando a gente fala em indústria da moda, a gente pensa em grandes cidades, né, mas começa lá no campo mesmo. Então, o Fibras é essa tentativa que vem aí junto com todas essas pessoas envolvidas na questão da produção agroecológica, tanto alimentar quanto de fibras, para frear, não só frear os avanços, mas conseguir também melhores políticas públicas, melhor conscientização da sociedade sobre a produção no campo, né, e sobre as alternativas dessa produção. E a moda, ela é um fio mesmo, que pode conectar a gente do campo à cidade para falar sobre tudo isso e para mostrar como essa rede, que é cheia de problemas, impactos e dados negativos, também em territórios como no Brasil, pode ser uma rede para transformação. E no final a gente acaba se conectando, né? Isso que é um pouco que a gente está fazendo aqui também, e levando isso, claro, para cada vez mais pessoas, para a gente conseguir combater também essa cultura do agro em todas as frentes, na prática, na ideologia, nos diálogos e nas conversas comuns que a gente tem, porque a gente sabe que quando sai de uma grande rede de televisão, isso chega para toda a população. Então, é uma dificuldade diária, né? Há muita gente que defende, que não entende as problemáticas, que não sabe como pensar e nem sabe que existem alternativas. Então, quando a gente aproxima a moda desse diálogo, a gente entende também a possibilidade de tocar e abrir conversa com um número maior de sujeitos que invariavelmente se interessam pelo tema, porque diz respeito ao clima, diz respeito à nossa saúde, diz respeito, sobretudo, às condições de vida na Terra, né, que a gente está vendo que estão ficando cada vez mais complexos para a gente lidar. Então, de considerações finais, eu me articulo aqui junto com as pessoas para a gente pensar em como que leva essa cultura do agroecológico mais para frente, a importância da moda e a importância dessa contranarrativa também entrar nesse diálogo global, né? Como é que um algodão que não é sustentável viaja, né? Flui na rede produtiva global de uma forma muito fácil e ganha credibilidade, né? Quando, na verdade, a gente tem que olhar justamente para outros lugares, porque a transformação não está vindo daí, nem vai vir daí, né? Porque este é o modelo que nos trouxe aonde estamos. A gente precisa de um outro modelo para sair de onde a gente chegou, né? E, sem dúvidas, a agroecologia em países como o Brasil, e quando você potencializa juntando com uma indústria que é visível, poderosa a nível global como a moda, a gente tem muito mais possibilidade de caminhar
na velocidade que a gente precisa. Tem muito tempo para a gente correr atrás, tem pouco tempo para a gente correr atrás do que a gente precisa. Então, um pouco apresentando o projeto e fazendo aqui a conexão entre a pesquisa, um pouco da cultura, para falar lá no campo com a Magnólia e a Lilian vão tocar depois. Marina, você pode adiantar para a gente um pouquinho de para que fibras vocês estão olhando além do algodão, quando você chama de fibras alternativas, só para a gente ter uma ideia melhor do que você está falando? A gente está falando do algodão, né? Do algodão agroecológico, de matérias de seda, a produção que a gente tem aqui no Brasil, sobretudo, né? O cânhamo, que a gente entende que, é claro que em alguns lugares já está se tornando mais comum, mas para a gente ainda é uma fibra alternativa, porque também é proibida a produção aqui, e uma das tentativas é a legalização da produção do cânhamo no Brasil, inclusive retomar isso. E o linho, né? Ou a linhaça, que são essas produções que têm já uma certa escala, porque é claro que você tem fibras da banana, mas ainda é uma escala um pouco menor. Mas essas fibras alternativas que têm maior escala, que são produzidas em contextos de melhoria para o clima, né? Nessa ideia de mitigação climática, como é o caso do cânhamo também, captura bastante carbono, enfim. Então, são essas fibras alternativas, porque também elas não são só alternativas do ponto de vista ambiental, mas justamente de como é que essa produção funciona, porque também não adianta a gente pensar numa legalização do cânhamo num modelo de produção do algodão. É claro que por mais que ele consuma naturalmente menos agrotóxicos e tal, você ainda está falando de um modelo de produção do agronegócio que ele é essencialmente linear, né? Inclusive de alta concentração de recursos. Então, isso tem que ser dialético, né? Como é que a gente entende a sociedade, as pessoas em todas essas complexidades nesse território, para daí a gente poder falar de sustentabilidade. Perfeito, Marina, obrigada pelo complemento. Aí eu acho que agora ficou mais claro exatamente essas possibilidades que a gente pode ter de enfrentar, inclusive, esse monopólio do algodão, né? Que acabou com essas outras culturas todas, inclusive do linho. Né? A gente tinha um linho cultivado no Brasil, um linho amado, querido, muito usado, porque ele tem todo a ver com o nosso clima, né? Um tecido que respira muito bem na nossa temperatura, e esse monopólio dessa commodity, ele acabou com todas essas possibilidades. Então, acho muito importante esse trabalho do Fibras do Cuidado. Obrigada. A gente volta a falar disso daqui a pouco. Lilian, vou pedir a palavra para você. Olá. Por favor. Então, antes de mais nada, é uma honra estar aqui, né? Eu acho que essa conferência é uma conferência que celebra a vida, porque quando a gente pensa em caminhos do cuidado, né? Um termo cuidado, né? Que a Marina usou, né? No relatório dela, e em solidariedade, em prática de solidariedade, a gente, no fundo, está celebrando a vida, porque a grande solidariedade aqui de todos nós é com a vida, né, da vida de humanos, de animais não humanos, do rio, da montanha, da floresta, dos biomas, é a vida. Né? E é muito legal a gente poder estar aqui, estar junto com esse projeto maravilhoso da Magnólia, com esse projeto lindo de vocês, né, com toda a iniciativa, né, do Modifica, do Rio Ethical Fashion. E a gente fala, né, a gente está falando de um lugar que eu acho que é uma fala que ela tem várias convergências nessa conferência, que é o Sul Global. Né? A gente está falando de um país assim de dimensões continentais, né, que tem uma natureza exuberante e que guarda, né, povos originários ainda, com diversas culturas, com diversas línguas. E essa fala, né, é importante que ela seja ouvida em todos os aspectos, no aspecto ambiental, no social, no cultural, né, e no econômico também. Infelizmente, né, como a Yamê bem trouxe, existem algumas práticas predatórias e desumanas no nosso país que elas são centenárias, mas que elas já aceleraram muito da metade do século XX para cá, assim, de uma forma espantosa. E elas encontraram, né, no nosso país condições propícias, né, para elas se sistematizarem.
Na área de indústria têxtil, nós detemos assim, o quarto maior parque têxtil global, essas práticas são assim cruéis. E eu que sou da área, né, sou de universidade, sou da academia, lido com o conhecimento, com a difusão de informação, é super, assim, assim, o meu propósito realmente é tocar consciências, né, para que essas pessoas acordem, né, para que essas práticas, né, acordem para o fato de que elas não estão lá fora, elas estão também lá fora, mas elas estão aqui, nas nossas cidades, né, nas nossas periferias, estão nos lugares onde a gente vai passear, estão por todo o Brasil. Então, elas não estão muito longe, elas estão aqui. O tempo todo a gente convive com isso. Todos nós aqui conhecemos pessoas que são altamente exploradas pela indústria da moda no Brasil, né? E, por um outro lado, como bem disse a Marina, nós temos toda uma cultura de privilegiar, né, o agronegócio, o tal algodão sustentável, a cultura de moda vigente, os TikToks da vida, e você fica assim meio, meu Deus, eu preciso acordar as pessoas, né, tocar na consciência delas. A gente, toda a proposta dessa conferência, né, os caminhos do cuidado e a solidariedade são pontos assim extremamente importantes, porque depois de 2020, a maior parte, a grande parcela da sociedade brasileira vive em situação de extrema necessidade. Eu não vou trazer todos os dados aqui, porque eu não quero nem baixar a nossa energia aqui, mas nós vivemos um momento muito caótico. E a grande parcela, né, da nossa sociedade é composta por pessoas negras, pobres, geralmente núcleos amparados por mulheres, né? Nós temos os povos originais que estão passando por um momento assim de extrema maldade, né? Eles estão sendo dizimados, vêm sendo há muitos anos, né? São muito resilientes. E a gente passa por uma opressão, né, em relação à cultura de moda, né, e a desconexão muito veemente, muito forte. Quando eu penso nessas pessoas, tanto assim naquelas que se relacionam com a moda de forma direta e indiretamente, mas como uma forma de subsistência, e quando eu penso também que elas usam roupas, elas se relacionam com todos os significados que a roupa tem, né? Eu penso muito em como a gente chega, quais são as linguagens, como a gente se comunica, como é que a gente chega, como que os projetos chegam. E foi, na verdade, Lília, você mutou o seu som. desculpa, foi sem querer. Então, pensando exatamente nessa imensa parcela da população que eu trago para vocês, né, e trago aqui uma reflexão que eu acho que tem muito a ver com o trabalho, especialmente da Magnolia, né, Magnolia, que é como que a gente pode, ao invés de falar em triple bottom line, ao invés de falar em pilar ambiental, pilar social, pilar econômico da sustentabilidade, se a gente pode reverter isso para valores, né, sendo o pilar social revertido pelo valor do bom, o pilar econômico pelo valor do justo e o pilar ambiental pelo valor do limpo. O bom, o justo e o limpo são valores universais. Então, é possível que várias pessoas que estejam nos ouvindo agora, quando eu falo limpo, essa pessoa converge, né? A percepção dela converge com a minha, com a da Yamê, com a do Weibe. Então, o limpo é um valor universal, assim como o justo. E eles se contrapõem ao que é sujo, ao que é injusto e ao que é ruim, que faz muito parte da nossa realidade. Então, quando eu percebo esses valores, né, e a gente muda um pouco o jeito de falar e de entender e começa a refletir que toda a questão da sustentabilidade ela se baseia realmente em valores, valores que estão na nossa consciência. E como que a gente toca eles, né? Porque à medida que você interpreta esses valores, fica muito mais fácil de você entender o que é economia solidária, fica muito mais fácil de você entender o que é economia circular,
fica mais fácil de você entender o que é a economia colaborativa, né? Cooperativa. E aí eu olho para o trabalho, belíssimo trabalho que o SPLAR vem fazendo por todos esses anos, né? E eu vejo o quanto vocês têm, né, um trabalho que vocês vão ver, né? A audiência vai ver na sequência, o quanto que esse trabalho ele amplia o conhecimento. Quando se amplia conhecimento, você amplia consciências, né? Quando você reforça relações de confiança, né, você amplia, né, a capacidade de cooperação, de compartilhamento. Quando você reconecta pessoas, né, às suas histórias, à sua cultura, você legitima o indivíduo. Então, o trabalho baseado, né, nos valores que eu percebo claramente, né, no trabalho do algodão ecológico, do algodão orgânico da Magnólia, da SPLAR, das mulheres, do artesanato, do povo tapeba, eu olho e falo, nossa, é um trabalho que tira esses indivíduos da noção de dependência que tanto nos oprime dentro dessas práticas sistematizadas do nosso país e coloca esse indivíduo numa noção de interdependência, né? Essa interdependência entre pessoas, entre o coletivo e dentro da própria natureza, que nunca esteve separada de nós, né? Então, assim, esse pulo entre a dependência e a interdependência, ela só pode ser feita, ao meu entender, e essa é a grande reflexão, né, através de valores. Então, talvez a gente tenha sempre que pensar, né, no que é bom, no que é justo, no que é limpo, para falar, para agir. Desde das minhas aulas em universidades particulares até os trabalhos mais longínquos nas populações do rural, né, é a mesma linguagem, porque vai tocar num lugar que está um pouco fora do racional e vai trazer uma abertura para que você realmente entenda todos esses princípios, né, das novas economias e toda essa questão da sustentabilidade que parece para essa grande parcela da população, parece um assunto extremamente distante. Ainda mais que quando os especialistas falam, eles usam termos em inglês, né, eles usam termos da academia, que muitas vezes essas pessoas não entendem. Mas se você usar valor, né, se você falar no que é justo, é muito mais fácil de entender. Então, a minha fala não é uma fala muito longa, é uma fala, é óbvio que o meu cronômetro aqui já se perdeu no meu celular, mas eu observo, né, no trabalho do Weibe, no trabalho da Magnólia, né, e no trabalho de vocês, Yamê e Marina, né, uma valoração, né, do que nós estamos precisando muito, que são de valores. E falar em sustentabilidade, né, num país de sul global, né, num país produtor, num país que está assolado por uma sistematização predatória e desumana, né, dos meios de produção e das formas até de comunicação da moda, é sair de um lugar comum, que eu acho que essa é a grande resistência, né, que nós representamos aqui. A gente está saindo do lugar comum, né, e trazendo de volta um lugar que sempre pertenceu a todos os povos, né, originários que estavam dentro desse país, a todos nós, na verdade. Então, assim, é uma honra, né, poder estar aqui e dentro de uma estrutura que está se falando de solidariedade, né, e poder levar, né, a nossa fala, a nossa visão baseada em valores. Eu queria que a audiência, ao ver o filme, né, maravilhoso da Magnólia, né, onde tem falas incríveis do Weibe, eu acho que tentem ouvir isso através do que é bom, do que é justo e do que é limpo. E que venham muitos outros projetos para que as pessoas realmente saiam desse lugar meio anestesiado e acordem para o que realmente importa. Está contigo, Magnólia. Obrigada, Lilian. É uma fala muito inspiradora aqui para trazer o filme
que a gente vai ver agora, antes da Magnólia poder comentar, porque eu acho que é importante a gente já apresentar e depois a Magnólia pode falar um pouquinho sobre ele, sobre a realização, a concepção. Então, eu queria te agradecer, Lilian, por essa fala linda e pedir ao Luciano para rodar o vídeo, por favor. A minha vida, ela não tem preço, ela vale muito, minha vida importa muito. Eu não sei para o Estado brasileiro, porque a gente não sabe o que estão fazendo, né, com as vidas que se foram, que estão indo. Vivemos num país que as vidas parece que não tem um mínimo valor. Eu acredito que a minha vida para o Estado brasileiro não vale muito não, porque se de fato valesse, o Estado ele poderia muito bem proteger mais a minha vida, poderia proteger mais a vida da minha comunidade e do meu povo. Pelo contrário, o Estado ele age para que as nossas vidas fiquem cada vez mais expostas, cada vez mais vulneráveis. Um Estado que não regulariza o nosso território, e aí essa não regularização nos deixa numa situação de vulnerabilidade, de risco, pela luta que nós fazemos pelo nosso território. Então, assim, se a gente olhar a doença que tem no mundo hoje, causada pelo agrotóxico comprovadamente, e esse povo que estão no poder não reconhece, é muito grande. Então isso gera um dano muito grande. A gente observa que na nossa comunidade, tempos atrás, tinha muita doença, e hoje a nossa comunidade é uma das que usa menos veneno, e a gente percebe que de anos atrás para cá, o número de doenças caiu muito mesmo. E a gente sabe que era causado pelo agrotóxico, a gente sabe que é verdade. E a gente era usuário de veneno, a gente não vai mentir dizer que não era, nós era muito usuário de veneno, que é uma das comunidades que talvez tenha mais usado veneno no mundo. Só que quando eles vieram, o Expravei, já trazia uma alternativa da gente sair dos agrotóxicos e trabalhar com agroecologia. Então, a gente experimentou, tanto que quando a gente iniciou, a gente nem trabalhava em toda a área. A gente tirou uma área para ver se de fato é verdade, se isso dá certo, se não dá. E deu certo, e hoje, graças a Deus, a gente trabalha em toda a área. Toda a área nossa ela é trabalhada agroecologicamente, sem uso de veneno, sem uso de queimadas. E isso comprovadamente dá certo. O Estado brasileiro ele é o maior violador dos direitos humanos do povo Tapeba, da minha comunidade. E o Estado brasileiro ele tem sido negligente e omisso nessa questão envolvendo a regularização do nosso território especialmente. Também tem sido omisso e negligente na implementação de políticas públicas que garantam maior dignidade para o nosso povo. Então, a dívida histórica que o Estado tem com os nossos povos são certamente ligadas principalmente à questão do nosso território e das condições de subsistência dos nossos povos dentro desse território. Então, a dívida ela é histórica, a dívida ela está longe de ser paga. Se a gente levar pelo trabalho que a gente desenvolve aqui há 17 anos, trabalhando dentro dos conformes ambientais, a gente nunca foi reconhecido, nunca foi valorizado por esse lado. A gente trabalha em preservação da vida de todo o ser humano, tanto da criação animal como de todos os seres humanos. A gente trabalha em preservação das vidas e o Estado não valoriza essa questão. Nunca fomos vistos, nunca fomos reconhecidos por esse lado aí. Eu acho que a ausência do Estado é exatamente não ter técnico para fazer as capacitações, formar as famílias, trazer alternativa, porque existe alternativa, né? Existe alternativa. E era uma coisa simples do Estado fazer.
Nem precisava tanto dinheiro, mas trazer técnicos para fazer capacitações com as famílias, formar as famílias, mostrar para as famílias, assim como o ex-Plá fez, trouxe a forma exata de a gente saber que a gente tinha que sair dali dos agrotóxicos e sair e dar certo, né? Em 92, o povo Tapeba ele realizou a sua primeira retomada de parte do seu território. Essa retomada, ela exatamente é no lugar que nós estamos aqui na Lagoa do Itapeba, que por trás nós temos a escola de Itapeba, temos a própria lagoa que nós éramos proibidos de entrar, terreiro sagrado de Pau Branco, área de plantio, casa de farinha, áreas de moradia, matas. Então representou muito para nós, ainda tem uma importância muito simbólica e política, a primeira retomada que o povo Itapeba realizou lá no ano de 1992. Nós já estamos num quarto estudo, quarto processo de demarcação do nosso território. O primeiro processo de demarcação ele foi arquivado pela FUNAI, os argumentos eram totalmente sem sustentação. Os últimos 2 processos foram anulados por decisões judiciais lá no Superior Tribunal de Justiça. E o atual processo de demarcação ele encontra-se numa fase bem avançada, com portaria declaratória expedida pelo Ministério da Justiça, mas que por conta de uma decisão política do governo federal, do governo Bolsonaro, houve uma decisão de paralisação em todos os processos de demarcação de terras indígenas no Brasil, e o povo Tapeba está no meio desse imbróglio aí. Eu, como agente de saúde, eu vejo, né, porque todas as famílias são vidas importantes, porque se não fosse importante eu não estaria aqui trabalhando com elas há 30 anos, né, mas para a sociedade, para os governantes ainda precisa melhorar muito, em termos de saúde, a educação, são famílias que precisam muito ainda que sejam amparada, que são famílias que precisam, têm essa necessidade, né? Aí aqui na nossa comunidade tinha um uso muito alto de agrotóxicos, hoje está menos, né? Não quer dizer que outras pessoas ainda não usam, mas tem pessoas que usam ainda. Mas e graças a Deus nós temos um conhecimento muito bom que a gente conseguiu que isso diminuísse. Se tem esse uso muito alto de agrotóxicos, então vai impactar na saúde, né? Vai impactar na saúde daquelas pessoas que estão ali comendo aqui uma alimentação que está contaminada pelo agrotóxico, né? As sementes transgênicas também, que também a gente não sabe onde é que possa também ser um alto índice de fazer mal à saúde, né? Tudo isso, acho que a gente adquiriu conhecimento, porque sempre eu costumo dizer uma coisa: conhecimento é poder. A gente acredita, né, que o conhecimento ancestral, o conhecimento passado pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus avós, pelos meus bisavós, tataravós, essa representatividade, né, de interligação. A gente coloca sempre a interligação porque não pode se falar de vida e não pode falar de um povo indígena sem falar com o território. Então é muito complicado a gente fazer toda essa explicação, né, para uma sociedade que não compreende essa ligação que nós temos com o território, com a biodiversidade. E muitas vezes até a universidade ela tem algumas tentativas de explicar o que nós chamamos de bem viver, né? Nós temos toda essa espiritualidade que não é palpável à mão de nós todos. Na verdade, a espiritualidade ela é complexa, e para entender ela existe uma ciência. Nós temos a ciência, né? Nós sentimos a energia um dos outros, né? Nós sentimos a energia da terra, dos animais. E sem todo esse ciclo do território, os povos indígenas e uma sociedade, a gente não consegue viver. Teve muita resistência. As pessoas achavam até que a gente não era normal, né? Mas aí quando foi vendo as capacitações, e eu, como trabalho diretamente com os agricultores, que isso para mim é um tipo de orgulho muito grande, porque eu sou agente de saúde, então eu trabalho diretamente com aquelas famílias. Eu sei todo mundo quem é quem, né?
Mas é uma coisa boa que veio para melhorar a nossa comunidade. E tem muitas pessoas que são conscientizadas hoje, né? Tem a questão dos consórcios agroecológicos, que são uma coisa muito importante, que outras pessoas vão vendo, outras pessoas já vão fazendo. Mesmo que não participem diretamente, mas estão fazendo por fora, que a gente sabe que é uma coisa boa. Se você está deixando de usar uma coisa que lhe faz mal, que vai causar impacto na saúde, porque quando uma pessoa está doente, que ele vai para o hospital, ele está causando gasto, não está? Então seria muito mais fácil os governantes, não só o Estado, federal como municipal, eu incluo todos, seria uma coisa voltada mais para a população, né? De ter uma campanha maior, um investimento maior, porque quando você tem mais condições de trabalhar, sem usar o agrotóxico, então seria uma vida mais saudável, todo mundo ia ganhar com isso, né? As famílias, a população em si, em geral, e o meio ambiente, lógico, né? Nós temos um processo de procura, né, dos livros, os guardiões dos saberes do nosso povo, os livros vivos, né? Os nossos tuxauas, as mulheres e os homens mais antigos, para contar a história, né? Para contar sobre os rituais, para ensinar os rituais que eles guardam, né? E assim mesmo, quando um livro desse, né, é guardado, ou quando um tronco velho desse é tombado, os mais velhos morrem ou passam para outra dimensão, né, boa parte daquela ciência ela se perde. E como a gente consegue manter tudo isso, dar continuidade a tudo isso numa situação que nós estamos vivendo hoje, sem a demarcação do nosso território, né, com todo esse sistema capitalista que não é favorável à demarcação do território, e como a gente continua com esse processo de reprodução cultural, reprodução física do nosso povo. Esse local ele dá o nome do nosso povo, Itapeva ou Itapeava, que hoje na variação fonética é Tapeba, né? Onde se reuniram os 4 povos, os 4 clãs que formaram esse povo, Potiguara, Cariri, Tremembé e Jucá, né? Com refúgio às guerras, né? E principalmente dar encontro à historiografia do próprio município de Caucaia, né? Se tem uma confusão sobre essa historiografia, mas o nosso povo ele está presente aqui, os 4 povos, e hoje nós temos um nome só, né? Que é Tapeba. Nossa comunidade é a questão da unidade de beneficiamento de higiene e processamento, né? A gente compra as sementes do próprio agricultor, das famílias, dos agricultores e agricultoras. Eu, como coordenador do grupo de jovens da unidade de beneficiamento, a gente pode estar dentro das reuniões da associação, ver o que é que tem de potência dentro da própria comunidade, que tem o algodão agroecológico, enfim, tem várias outras atividades que a gente desenvolve dentro da própria nossa comunidade, que podem estar gerando renda, que é a questão também da meliponicultura, do acesso ao jovem no campo também, de a gente estar dentro também de uma escola família agrícola também, desenvolvendo uma atividade que possa melhorar a renda, melhorar a comunidade também, enfim, informações, trazer conhecimento para dentro da comunidade. Assim, a gente pretende resistir buscando cada vez mais informações, né? Conhecimento, que quando a gente tem conhecimento, a gente tem tudo, né? Praticar o que a gente já está praticando, sempre a gente praticou agroecologia desde 2004, e até os dias atuais a gente está praticando. Continuar fazendo as informações necessárias dentro da comunidade, levar os debates dentro das reuniões da associação, levar informações para aqueles que estão desinformados, e combater assim a questão do agrotóxico dentro da comunidade, combater firme e forte e mostrar que a agroecologia é importante, que defender a questão da agroecologia é importante, e dizer não aos agrotóxicos e a não os transgênicos dentro da comunidade é importante. A gente trabalha com a questão dos artesanatos,
e também em questão da agricultura, né? Que a gente também tem a nossa área de plantio, onde a gente planta macaxeira, milho, batata, mandioca, feijão. Tudo isso a gente planta na nossa área de plantio, certo? Eu e o meu esposo, a gente trabalha, né, na área de plantio. Ali a gente tem o nosso espaçozinho. Aí a gente planta, certo? Quando a gente começou, o meu avô que deu uma sementezinha de feijão, de milho. Essa é a questão do plantar e replantar, porque ele plantou, colheu, guardou, para o próximo ano a gente poder plantar novamente. Aí, em questão de venenos, a gente não usa, certo? A gente não usa de maneira alguma. E também muito cuidado com a questão dos desmatamentos, em questão do fogo, né? Que a gente também não bota fogo, a gente só capina por ali, aí mistura os matos com as areias, porque já serve de adubo, né? A gente não tira os matos lá. Então, a gente tem todo o cuidado. Então, na prática, tanto o PL 490 como esse processo que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, caso a teoria do marco temporal passe, legalizaria todo o histórico de violência cometida contra os nossos povos, legalizaria o esbulho, a grilagem, a especulação imobiliária. De algum modo, é uma tese que abriria um precedente muito grande, porque todos os crimes cometidos contra os nossos povos, crime de genocídio, de etnocídio, estaria sendo enterrado com essa teoria do marco temporal. O que nós esperamos é que, de fato, o Supremo Tribunal Federal, e nós reconhecemos na Suprema Corte uma possibilidade real da manutenção dos direitos territoriais, que foi exatamente consagrado pela nossa Constituição da República. O STF, como guardião da Constituição, não pode se curvar aos interesses políticos, à pressão do setor do agronegócio e da mineração no nosso país. Nós dizemos demarcação já, marco temporal não, porque a luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas. Bom, agora que a gente já foi presenteado com esse vídeo maravilhoso, eu vou chamar a Magnólia Said, que é a idealizadora e realizadora desse vídeo junto à Explar, para contar um pouco para a gente. Magnólia, por favor, você tem seus 15 minutinhos. Obrigada, Yanê. Boa tarde, boa noite, mais uma vez. E mais uma vez eu te agradeço a oportunidade de a gente estar aqui. E queria dizer para a Marina e para a Lília que eu fiquei muito feliz de escutar vocês. Eu tô assim, fiquei super emocionada. Marina, a gente precisa trocar umas fichinhas aí nesse trabalho, viu? Já estou aqui imaginando coisas. E a Lília, eu vou levá-la na lojinha dos Tapebas, porque ela veio para Fortaleza, viu, Veide? A Lília veio para cá e vai para lá. Mas, então, primeiro eu queria dizer que esse trabalho, esse estudo, né, ele contou com o apoio do Jubileu Sul Brasil, do Jubileu Sul América, né, das lideranças mulheres e homens, tanto da comunidade de Choró como da aldeia Tapeba, né, e a contribuição do nosso consultor, professor Aécio Oliveira, que foi meu professor de Economia Ecológica, na época que eu também fiz Economia Ecológica, além do Direito, né? E isso aí, esse trabalho envolveu o estudo sobre as dívidas ecológicas, né, e sociais, e envolveu o vídeo, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre o Explar, né? O Explar, ele tem 48 anos, aliás, fez esse mês 48 anos, né, de existência, é uma ONG sem fins lucrativos, né? E a gente desenvolve atividades voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar em bases agroecológicas, né, junto a comunidades rurais, quilombolas e indígenas, né, que vivem no Ceará, que fica no Nordeste do Brasil. E a atuação do Explar
se dá através de alguns eixos, né? O primeiro é a promoção do direito a uma alimentação saudável, né? A efetivação do direito ao acesso à água de beber de qualidade, também água para a produção, através de um trabalho de construção de cisternas. A nossa atuação se dá também através do fortalecimento de uma educação pública de qualidade, voltada para a realidade do campo, que a gente chama de educação contextualizada, né? E também do fortalecimento de grupos de mulheres, tanto para a incidência política, aí mulheres rurais e mulheres indígenas, como para uma maior autonomia e tentar cobrir o buraco que deixa o sistema de proteção do Estado, né, com relação à violência contra a mulher, né? E também, em especial, a defesa da agroecologia como forma de preservação do meio ambiente e da resiliência contra as mudanças climáticas, né? Então, desde os anos de 1990, que o SPLA vem denunciando aos governos e à sociedade civil essa entrada desenfreada de agrotóxicos, né, no estado do Ceará, né, e inclusive aqueles, como vocês disseram, bem disseram, proibidos em outros países, né, tanto pelo grau de letalidade desses agrotóxicos, né, e também a denúncia sobre a entrada de sementes transgênicas sem cuidado e sem fiscalização. Só para vocês terem uma noção, dos 4.644 agrotóxicos que já foram liberados para atividades agrícolas, 1.560 foram liberados por este governo que está aí. E desse total, 1.082 são considerados extremamente tóxicos à saúde e 117 extremamente tóxicos ao meio ambiente. Então, nós estamos, né, afogados no meio de venenos, né? E no caso de transgênicos também, o Brasil não pode ficar atrás, que ele adora ser o primeiro em tudo, né? Em tudo que é ruim, né? Ele lidera o crescimento mundial da adoção dessa tecnologia, né? E não sei se vocês sabem que atualmente está sendo testado o trigo transgênico, que é resistente à seca. Quer dizer, o trigo transgênico vai chegar aqui para ser usado no pãozinho que a gente come, no carioquinha que a gente come, nas massas e nos biscoitos, né? Então, a gente vai ficar sem ter para onde correr, a não ser que a gente agora invista em padarias comunitárias, né? Padarias e vendas de massas comunitárias, né? Recentemente, no mês passado, nós fizemos 148 testes de transgenia para algodão e milho nos municípios onde a gente trabalha com consórcios agroecológicos, que são 2 regiões do semiárido, né, que abrangem 12 municípios. Fizemos 148 testes, quer dizer, nós estamos fazendo o trabalho do Estado, né? E em todos esses testes deu negativo, nos municípios onde nós trabalhamos com algodão agroecológico, né? Essa produção consorciada com a qual a gente trabalha, na comunidade que aparece no vídeo, que é a comunidade de Choró, né? Ou no município de Choró, a comunidade Riacho do Meio, é apenas uma dessas comunidades onde a gente trabalha com essa cadeia do algodão agroecológico, né? E essa cadeia, ela tem aqui, a partir do nosso trabalho, ela já tem 30 anos, né? Ela começou, o SPLA, fazendo um trabalho com a ADEC, que é uma associação de desenvolvimento educacional lá no município de Itauá, que é Sertão, né? Sertão dos Inhamus. Em 93, a primeira safra desse algodão ela foi adquirida pelo Greenpeace, né? E hoje, essa cadeia ela é formada, além da ADEL, ou da ADEC, aliás, por 2 outras associações de certificação participativa que também estão no semiárido, né? Então, essas 3 juntas, hoje, para esse ano de 2022, esse ano elas obtiveram 43.700 quilos de pluma só no ano de 2022, né? Então, agora, para que isso acontecer, para que isso possa acontecer, aliás, os agricultores e agricultoras familiares vêm resistindo historicamente a essa contaminação, como foi dito no vídeo, né? Não só da terra, mas da água e do ar, né? Tanto por esse constante uso dos agrotóxicos, né, nas comunidades que ficam no entorno de Choró, como também pelo uso das sementes transgênicas, né, que afetam a biodiversidade, a gente já
sabe que isso é provado, né, de uma forma irreversível. Não sei se vocês sabem, mas aqui no Ceará, na Assembleia Legislativa, foi aprovada uma lei que proibia a pulverização de agrotóxicos nas áreas. Só que não tem fiscalização. Então, as leis existem, né? Elas existem, mas elas não funcionam, né? No caso dos povos indígenas, a resistência é ainda maior. Por que é maior? Por que eu digo que é maior? Porque o que está em jogo é o território. É aquilo que o Cassimiro bem diz, né? Que é o lugar da vida em sua plenitude, né? Então, enquanto o governo brasileiro, como disse o Weber, vem ameaçando os povos indígenas com a perda de seus territórios através dessa mudança, em especial nas legislações de proteção, né? Principalmente no que se refere à demarcação de suas terras, o que é que o SPLA faz? O SPLA vem viabilizando atividades que dão suporte a essas comunidades indígenas. Nós temos hoje 14 etnias no estado do Ceará, com as quais nós trabalhamos, na recuperação e no cuidado com o território. Como é que estão fazendo isso? Replantio da mata nativa, produção do mel, indo inclusive na contramão da Bayer. Não sei se vocês sabem, mas desde o ano passado, a Bayer tenta reverter a proibição de pesticidas que matam as abelhas, né? Então, isso vai causar um estrago terrível, né? Nós apoiamos também, no que se refere aos povos indígenas, a confecção do artesanato com os produtos que a natureza oferece, que é a palha, a semente, o coco, além do trabalho com a medicina caseira, né? A medicina de cuidados, né? Então, por que a gente resolve juntar experiências aparentemente tão diferentes, né? Essa atuação nossa com esses dois grupos, nesses diferentes campos do conhecimento, né? Seja na questão da terra, seja na questão da proteção da terra, da agricultura, da água, da produção, nos fez perceber o quão importante seria para o fortalecimento desses dois coletivos, né, das causas desses dois coletivos, se a gente promovesse esse encontro de experiências, né, relacionadas aqui ao jeito de produzir, ao jeito de gerar renda, de educar, de tratar a cultura e de se organizar para o enfrentamento político, né, além de denunciar o que acontece nessas duas áreas, né. Então, surgiu a ideia do estudo e do vídeo. Originalmente, o estudo era para fazer um tribunal popular, porque nós já temos também experiência com tribunais populares. O primeiro tribunal do Brasil que julgou os transgênicos foi feito pelo SPLA com o apoio da ActionAid, uma agência de cooperação parceira nossa, né? Então, esse estudo, ele partiu de um diagnóstico que foi orientado pelo professor A.S., mas foi aplicado pelos dois coletivos, né, sobre as diferentes situações que fragilizam tanto os modos de vida como de produção desses dois coletivos. Então, a minha impressão é que esse estudo ele se constitui num instrumento político muito importante para ambos os povos, porque ele permitiu, de uma forma organizada, que fossem identificadas as violações que o Estado realiza aos direitos desses povos, sendo, portanto, o estudo a base de cobrança dessas dívidas, né? Então, tanto as práticas indígenas como as práticas de agricultores e agricultoras familiares têm impactos positivos sobre o ambiente natural, sobre a saúde de quem produz e de quem consome. Por isso é que a gente resolveu juntar isso aí. Claro que existem diferenças entre esses coletivos, né? Mas em termos das lutas deles e dos obstáculos a serem enfrentados, a gente percebeu que existem muitos pontos em comum. O modo como ambos convivem com a natureza e como eles se relacionam com a natureza, a valorização da juventude em seus diferentes campos, seja no âmbito interno da comunidade ou da aldeia, seja para fora dos territórios, né? O respeito, que é uma coisa que me impressiona bastante, que eles têm com os outros seres que convivem na natureza, pela prática e pela observação, pelo aprendizado, a busca de condição de vida saudáveis, um modo de produção oposto àquele praticado pela agricultura tradicional. Então, tem muitas semelhanças, né? E a gente percebe que uns podem aprender outros jeitos de fazer, né? Todas essas questões uns com os outros, né?
Então, com esse vídeo, né, e com esse estudo sobre essas dívidas, a gente está denunciando esses crimes que têm sido cometidos contra essas populações que vivem em situação de vulnerabilidade. A gente está denunciando essa dívida ecológica e social que foi acumulada, que vem sendo acumulada por todos esses governos, seja no âmbito federal, estadual, municipal, que se expressa em especial nas condições de insegurança que vivem hoje o povo tapeba, né? Tanto em função, como o Weber já disse, da não demarcação do seu território, mas também na entrada de grupos criminosos naquela área. Por quê? Porque a área, entre aspas, aqui não é de ninguém. Então, qualquer facção, qualquer grupo criminoso entra ali, qualquer pulseiro entra ali, né? E aí, por que eles fazem isso? Por que isso acontece? Porque eles contam com a conivência, com o desprezo, com o despreparo de um único órgão de proteção dos povos indígenas, que seria a FUNAI, né? E com a negligência dos órgãos de segurança, né? Então, isso é uma coisa. A outra coisa é que essas dívidas também se expressam na negação de direitos em políticas públicas, né? Os dois espaços, as políticas públicas são extremamente precárias, né? Tanto, principalmente, aliás, na área de saúde e educação, para ambos os povos, né? Além da ausência do controle do governo federal e estadual com relação ao consumo de agrotóxicos, né? E a entrada de sementes transgênicas, que afeta muito mais a vida dessas populações, né? Então, a gente está denunciando com esses dois instrumentos essas dívidas decorrentes desse descaso, né? Para com as atividades e para com as políticas que seriam imprescindíveis à preservação desses recursos, tanto ambientais como sociais, que seriam necessários à reprodução física, mental, cultural, a partir dos usos, costumes e tradições dos povos indígenas e dos povos rurais, né? Então, o que nós entendemos? Que o que foi tirado historicamente desses dois coletivos precisa ser resgatado. Por isso que a gente fala em dívida, né? Por quê? Porque as suas necessidades atuais e futuras devem ser promovidas, né? E aí isso passa por o que a Lília falava, né, de uma outra forma, por um projeto de desenvolvimento pautado na agroecologia e no uso de tecnologias sustentáveis, né? Tanto para fortalecer as práticas tradicionais do cuidado e da preservação da natureza, como para descolonizar uma cultura de consumo terrível que tanto degrada a natureza, como consome e degrada os ciclos de vida das pessoas, né? E aí eu termino com a pergunta que nos trouxe até aqui. Diante de uma irracionalidade ética e econômica que vem dominando esse país cada vez mais, quanto vale uma vida? Muito obrigada. Muito obrigada, Magnólia. Essa noção de dívida, né, é uma noção muito importante, porque ela traz muito claramente a questão da expropriação, né? É uma dívida muito relacionada à expropriação que esses povos ligados à terra tiveram durante todo esse processo histórico, desde que os portugueses invadiram as nossas terras, né? Isso é centenário mesmo. E agora a gente vai ouvir o Weber, que está aqui aguardando a gente até agora. Weber, por favor, tenha a palavra. É um prazer ter você aqui com a gente. Bom, gente, muito obrigado. Queria novamente fazer esse agradecimento aos organizadores desse evento, a oportunidade de nós conversarmos sobre a nossa luta, de algum modo também conversar sobre toda a dificuldade que nós temos passando no nosso território. Acho que a gente começa a colocar que o nosso país, embora seja um país jovem, um país com 522 anos de colonização, a gente precisa compreender que esse projeto colonial que começou lá atrás com os portugueses, com os europeus, é um projeto colonial que ainda está em curso. Um projeto colonial que tenta ocupar grande parte dos territórios ocupados pelos povos originários desse país. E eu moro numa região onde esse projeto colonial ele começou, a região do Nordeste brasileiro, a região do litoral. O nosso povo, como o Cassimiro colocou no vídeo, ele é resultado exatamente desse processo de colonização, né? No município de Caucaia, que é o município onde eu moro, onde existe o território tapeba,
Antes de ser município, ele foi aldeamento Nossa Senhora dos Prazeres, depois ele elevou-se à Vila de Soure, só em seguida se transformou em município de Caucaia. Então, nós estamos falando de um país que está aí há 522 anos de colonização, mas essa colonização ela ainda não finalizou, porque, de fato, os nossos territórios têm sido ainda muito atacados, e a tentativa é que haja uma expansão ainda territorial por meio do agronegócio, da mineração, e eles pretendem, de fato, ocupar boa parte dos territórios ocupados pelos nossos povos indígenas. E aí eu queria já iniciar dizendo que nós temos, através da articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, feito uma denúncia internacional, uma campanha internacional, para colocar de forma muito clara que há uma necessidade. Nós fizemos, inclusive, uma conversa com o Parlamento Europeu para dizer da necessidade dos países europeus, por exemplo, fazer o rastreamento de produtos que são produzidos pelo agronegócio, e colocando claramente que o agronegócio ele é comercializado também, ele é marcado pelo genocídio e pelo ecocídio, sobretudo pela morte de parte dos nossos territórios e também pela morte de muitas comunidades, de muitos indígenas. Nós estamos discutindo aqui num cenário em que há poucas semanas atrás aconteceu um duplo assassinato, um bárbaro assassinato conhecido internacionalmente, do indigenista Bruno Pereira, de um jornalista muito conceituado, reconhecido, que é o jornalista britânico Don Philip, e nós estamos falando num cenário em que agora, nesse momento, está acontecendo um verdadeiro massacre contra os povos indígenas do estado de Mato Grosso do Sul. São povos Guarani e Kaiowá que vivem às margens de rodovias, entre as cercas das fazendas de soja, de milho. Então, é um cenário duro para nós aqui do nosso país. Eu, na realidade, quero até pedir para o Luciano colocar um quadro que ajuda um pouco a evidenciar a situação fundiária da demarcação das terras indígenas no Brasil, né? E aí, linkando com o livro que nós produzimos com a ajuda do SPLA, desse vídeo, fazendo essa pergunta: quanto vale uma vida nesse contexto nosso da luta dos povos indígenas aqui do nosso país, né? Se puder passar, Luciano, para a próxima tela. Essa é a situação de regularização fundiária das terras indígenas no Brasil, são dados oficiais que estão no site da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que é inclusive um órgão que está totalmente sucateado, fragilizado pelo atual governo. O atual presidente da FUNAI está aí há mais de 3 anos, ele inclusive não pisou nesse período de 3 anos em nenhuma terra indígena aqui no nosso país, né? Nós temos um dado aí de 43 terras indígenas delimitadas, que ainda é a primeira fase da regularização dos nossos territórios. Nós temos um número de terras declaradas de 75, é nesse número aí que está a terra indígena do povo Tapeba, uma das terras mais emblemáticas do país. Nós já estamos em um processo que se arrasta há quase 40 anos. Nós só temos apenas 9 terras indígenas homologadas e nós temos 441 terras regularizadas, né? Então, e 6 áreas que são aí, tem portaria de interdição, que são áreas ocupadas por povos que a gente chama em situação de isolamento voluntário. São os povos isolados que ainda não têm contato ainda com o mundo dos cariuas, né, o mundo dos brancos. Então, queria destacar aqui esse cenário ainda de terras indígenas. Ali é o cenário dos processos que estão em processo de regularização fundiária, mas nós temos um cenário ainda mais duro para nós dos povos indígenas, porque nós temos no nível nacional 119 terras indígenas em processo de identificação. São essas áreas há mais de 15 anos que estão nesse status, não conseguem avançar, são áreas que não têm segurança jurídica, e nós temos mais 640 terras indígenas reivindicadas. São áreas que estão na fila ainda para que o Estado brasileiro constitua grupo de trabalho para ainda iniciar o processo de regularização. Esse dado aí é importante a gente saber, porque ele somado, ele dá mais de 50% das terras indígenas no Brasil que não estão regularizadas, que não têm segurança jurídica, que não têm um reconhecimento do Estado brasileiro e que, portanto, o conflito fundiário, a criminalização de liderança, ela acaba acontecendo com muita força nesses territórios. Os dados do nível estadual, do estado que eu venho, que é o estado do Ceará, ele é um cenário bem desolador também, porque ele tem um dado em que nós temos 2 terras indígenas em processo de identificação
10 terras indígenas em estágios diferentes de regularização, aqui pelo menos tem algum tipo de segurança jurídica, e 10 terras indígenas reivindicadas sem nenhum reconhecimento do Estado brasileiro. Então, esse dado aí, ele leva o Estado do Ceará, que é o estado onde está localizada a terra indígena do povo Tapeba, leva o Estado do Ceará a ser o estado mais atrasado no quesito da demarcação de terras indígenas no contexto nacional. Então, essa é a situação das terras indígenas do Ceará. Eu coloquei um gráficozinho para a gente ter a noção desse cenário atual, que é um cenário bem duro para nós do Estado do Ceará. Nós estamos fazendo a incidência, a luta para alterar esse cenário. A gente quer, de fato, que o próximo governo ele paute o fortalecimento da política indigenista brasileira, que ele consiga colocar na agenda também a necessidade da regularização dos nossos territórios. Aqui eu posso até compartilhar com vocês, mas é um pouco da localização espacial dos nossos territórios indígenas do Ceará, né? Nós somos, na realidade, nós somos 15 povos indígenas, estamos aí distribuídos em 20 municípios. Esse mapinha aí, ele é o mapa do estado do Ceará. Nós ocupamos a região metropolitana de Fortaleza, a região do litoral oeste, o centro, o que a gente chama de sertão central do Ceará, uma parte do Iamum, sertão de Crateús e a Serra da Ibiapaba. E nós temos uma legenda aí, eu não vou me debruçar sobre ela, mas é um quadro com o nome das terras indígenas, o nome do povo, o município e a situação fundiária sobre a situação de cada uma dessas terras indígenas, que a gente mencionou agora há pouco. Aqui eu procuro evidenciar um pouco de recorte de jornais, que são jornais do estado do Ceará, de grande circulação, que demonstram um pouco dessa luta, desse cenário de violações de direitos indígenas. A Magnólia falou aqui do avanço das organizações criminosas nos nossos territórios, de ações possessórias envolvendo reintegração de posse. Por exemplo, essa que aparece, esse senhor aí em cima, foi uma reintegração de posse que resultou na demolição de 10 casas de famílias indígenas no nosso território. Esse senhor é o cacique do povo Tapeba, o cacique Alberto, que teve a sua casa demolida por 2 vezes. Então, é um cenário que o meio ambiente, ele tem sido muito atacado, tem uma sobreposição de unidade de conservação no nosso território, e aí tem todos os tipos de pressão, desde a implantação de grandes empreendimentos como rodovias, ferrovias, gasodutos, linha de transmissão. É um território pequeno de quase 6 mil hectares, mas na região metropolitana de Fortaleza nós estamos no segundo município em população do estado. É um município que tem 400 mil habitantes. Então, todo tipo de problema a gente enfrenta no nosso território. O Rio Ceará, inclusive, que é um patrimônio natural do nosso povo, vem sofrendo uma pressão muito grande. Aqui eu queria evidenciar um pouco sobre a disposição do enfrentamento e da luta do nosso povo, né? Nosso povo ele é muito organizado, ele realizou 34 retomadas de território, e essas retomadas ela têm um sentido, né? Que é assegurar áreas de plantação comunitária, fortalecimento de outras atividades produtivas, como a extração da palha da carnaúba, a coleta de frutas de época, o caju, a manga, a cajá, siriguela, acerola, a guabiraba, que é uma fruta tradicional do nosso povo, a graviola, fortalecer as ações da pesca, da coleta de marisco, como siri, o camarão, o guaiamum, o aratu, o caranguejo, né? Locais de preservação como a nossa área de manguezal, do nosso próprio rio Ceará, da mata ciliar dos nossos rios e riachos, como é o Riacho Tapeba, a nossa lagoa, que é a lagoa sagrada da Lagoa do Tapeba, né, que a gente chama. Então, essas fotos aí, elas demonstram um pouco de como nós, do povo Tapeba, nós nos organizamos e como nós estamos preparados para a luta. Vocês vão ver aí marchas no centro da cidade de Caucaia. O nosso povo é um povo com quase 8 mil indígenas, e no dia do Índio Tapeba nós saímos das principais ruas do centro da cidade, fazendo denúncia de violação de direito, reivindicando também direitos, né, para a gente demarcar o nosso espaço, o espaço da luta. Vocês vão ver a nossa presença aqui em Brasília, onde nós estamos agora tentando fazer uma articulação interinstitucional. Vão ver atos como, por exemplo, o bloqueio de rodovias que cortam o nosso território. Porque a gente não pode também falar só de desgraça, vamos dizer assim, né? Porque a nossa luta é pela Mãe Terra. O nosso território é onde nós garantimos nossos modos de vida. Então, vocês vão ver aqui que o nosso território é um território muito rico, que tem muita área de plantio coletiva, que tem o Rio Ceará, um rio lindo,
na região metropolitana de Fortaleza. É um território que ele está ali para a gente implantar equipamentos sociais, como a Casa de Farinha que nós temos, escolas, nós temos 13 escolas indígenas, temos 5 unidades de saúde que estão implantadas dentro de áreas de retomada. As matas, ela tem uma vida muito grande, na vida da preservação, vamos dizer assim, de animais, mas também é através dela que a gente fortalece muito o conhecimento tradicional, da medicina tradicional, nossa, da medicina curativa, da gente conseguir colher sementes, madeira, coco, talo, para a gente produzir o artesanato. É uma área que garante também, vamos dizer assim, essa relação harmônica com a nossa ancestralidade, com a nossa espiritualidade. Tem áreas que a gente chama aqui de realização de celebrações ritualísticas, como o ritual do toré, que a gente celebra, o ritual da dança guerreira, rito de passagem, que é uma espécie de batizado das nossas crianças, né? A cerimônia de purificação. Tem o terreiro sagrado dos Pau Branco, que ele é muito importante para o nosso povo, onde nós realizamos momentos importantes, como é a festa da Carnaúba, que, por sinal, a festa da Carnaúba ela é a principal festa do nosso povo. Carnaúba ela é uma palmeira, ela tem um significado muito forte para o nosso povo, ela é uma morada de encantado, por isso ela é uma árvore considerada sagrada para o nosso território. Então, é nesse território que a gente valoriza, por exemplo, a culinária também do nosso povo, o nosso próprio artesanato. São considerados, nós temos lugares considerados lugares de memória. Então, é um território que ele é a porta de acesso para acessar política. Só se constrói escolas se a gente tiver o território, só se constrói unidade de saúde se a gente tiver o nosso território na nossa mão. Embora seja um território em disputa, é um território que tem um centro do conflito muito forte, que há uma omissão, uma negligência de atuação das instituições públicas do Estado brasileiro, mas esse chão, a mãe terra, o território que nós pisamos e cuidamos até hoje, é o mesmo território que foi pisado pelos nossos ancestrais, que nós entendemos que nós temos uma missão, que é cuidar desse território e que é assegurar esse território para que as próximas gerações também tenham o direito de pisar nesse mesmo território e também de cuidar da nossa terra. Então, através dessas imagens, das imagens que foram circuladas também no nosso documentário produzido, Quanto Vale uma Vida, vocês possam também degustar um pouco da riqueza que nós temos no nosso território. Nós temos a convicção, a clareza de que o nosso papel de defensor do meio ambiente, de garantir a mata em pé, nós asseguramos que a conservação, a preservação dos territórios aconteça para a gente garantir o futuro, não somente das próximas gerações do nosso povo, mas das próximas gerações do futuro do nosso planeta. Então, o Brasil ele tem mostrado um novo projeto de sociedade do bem viver, tem conceito de agricultura familiar, de agroecologia, mas são conceitos criados pela academia, mas que nós, povos indígenas, sempre fizemos isso, vivenciamos isso. E eu finalizo como finalizei a minha fala no vídeo, Quanto Vale uma Vida. Nós lutamos pelo território, pela Mãe Terra, porque a luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas. Obrigada, Baby. Obrigada por ter trazido aqui para a gente essa mensagem tão urgente, tão importante, né? Não só da resistência dos povos indígenas, quanto também da beleza da cultura, da beleza natural da qual vocês são guardiões, né? A gente recebeu aqui uma mensagem durante a sua fala sobre do Manuel Teles aqui sobre a urgência de trazer essa informação tão importante, esses dados tão importantes sobre o roubo das terras indígenas, né? Que está sendo exposto aqui nesse painel para o mundo todo, né? A importância de se ouvir a voz dos povos indígenas do Brasil. Então, já agradeço aqui ao Manuel por essa mensagem. E algumas de vocês aqui, algumas do painel que gostaria de comentar aqui antes da gente abrir para as perguntas. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Magnólia, Miriam? Podemos seguir aqui com... a gente vai abrir agora para o público. Tinha aqui uma
A Sandra Nissen também comentou aqui, sim, vocês estão lutando por todos nós. Que bom que isso seja uma luta comum, não só do povo brasileiro, porque isso é um debate muito grande que existe no nosso país, né? Se esse país é só nosso, mas a gente entende que estamos num único planeta e que temos direito, obrigação e dever de lutar por todos, né? Pelo bem-estar de todos. Então, essa é a nossa luta, e isso é assim que a gente entende que a gente deve prosseguir. Tem aqui uma pergunta. Oi. Eu só queria até pedir um pouco de desculpa para vocês. A Magnólia sabe, nós estamos aqui em Brasília desde segunda-feira, cumprindo uma agenda, e nós temos uma reunião na Defensoria Pública da União agora às 16 horas. Eu vou ter que sair em 5 minutinhos, porque a gente vai acompanhar exatamente o caso do Povo Tapeba. O caso do Povo Tapeba ele foi denunciado na Comissão Americana de Direitos Humanos, né? Então, é uma denúncia contra o Estado brasileiro, que requer a demarcação urgente do território, que requer, inclusive, uma reparação pecuniária por conta de todos os prejuízos, de todas as violações de direitos que nós tivemos durante esses últimos séculos, né, de contato com esse projeto colonial agressor, que resultou, inclusive, na morte de muitas lideranças do nosso povo. Então, eu vou pedir desculpa, porque em 5 minutos vou precisar sair. Claro, Hebe, você tem todo o direito de sair, a gente entende, a tua luta em Brasília é super importante. Eu até te agradeço muito você ter conseguido estar aqui com a gente hoje. Eu sei que você está num gabinete de um deputado, você está no Congresso Nacional exatamente agora, e a gente só tem a te agradecer por estar aí, levando a sua luta, a luta do seu povo e a luta do nosso país também. Então, fala, Magnólia. Era só boa sorte, Veide, querido. Sim, boa sorte. Viu? Boa sorte. Estamos aqui torcendo por uma vitória contra o marco temporal. Estamos aqui nessa expectativa de que tenhamos boas notícias em breve. Então, eu estou aqui tentando ver se a gente tem alguma pergunta. Na verdade, a gente tinha aqui uma pergunta, agora já está aqui. Que eu vou direcionar para a Marina, que talvez ela já tenha respondido um pouco no final da fala dela, mas acho que a gente pode retomar. Se você pode compartilhar alguns exemplos de tipos de produção dessas fibras alternativas que já estão em curso, que já estão acontecendo. Né? A gente tem o caso do algodão, que a gente viu aqui no Explar, mas que outras práticas que já estão acontecendo no Brasil com essas fibras? Bom, a gente tem a seda, no Vale da Seda, que ainda, eu digo que a gente carece um pouco de pesquisa, como é que eu posso dizer, neutra, assim. A gente tem muita produção dos interesses da seda, né? Mas a gente tem um pouco também de pesquisa acadêmica, mas, sem dúvidas, a produção de seda no Brasil ela tem uma característica peculiar, é feita também, muitas vezes, em formato de agricultura familiar, tem uma questão também de muito cuidado e uso reduzido de agrotóxicos, porque isso é complexo na própria produção, reaproveitamento, enfim. Você tem essa alternativa. A gente também tem, por exemplo, as mulheres trabalhando com a carnaúba, né? Que é um processo bastante interessante, embora a carnaúba não entre nessa lógica das fibras, né? A carnaúba ela tem sido bastante utilizada, é historicamente utilizada para a produção de cestaria, acessórios, mas quando a gente começa a se aproximar e ver os trabalhos de decoração e acessórios de moda, né? Você também tem uma outra lógica. E é uma produção que está sofrendo muito com as mudanças climáticas, né? Principalmente no Nordeste, o desmatamento da Amazônia, aumentou a desertificação no Nordeste, e os produtores, e porque a maior parte delas são mulheres, então tem dificuldade na secagem da palha, enfim. Então você tem essas produções que são ou em formato agroecológicos ou em formatos agroflorestais. Mas o Brasil tem essa característica, e tá aí, talvez a Magnólia possa até falar melhor do que eu, de agroecologia em modelo consorciado, agrofloresta, para trazer também não só a produção das fibras, mas de alimentos.
é o lugar que a gente olha quando a gente olha em fibras alternativas, né? O quanto elas estão possibilitando também essa soberania alimentar. Mas, sem dúvidas, o algodão é hoje o grande destaque que a gente tem, né? Porque é o que mais consegue. É claro que a gente poderia falar um pouquinho sobre lã, né? Mas tem uma complexidade também, tanto das emissões de gases como dos direitos dos animais nessa produção. Então, eu prefiro olhar também para as fibras, a gente dá essa preferência para as fibras vegetais por não ter essa complexidade. Então, sem dúvidas, o que a gente tem mais de destaque ainda é o algodão. Só que a gente tem muita capacidade de produção de cânhamo. E aí é o X da questão da gente conseguir uma legalização que possa abarcar, que daí a gente consiga produzir esse cânhamo, que inclusive é de muito mais simples produção, né? É pouca água, pouco fertilizante, é uma planta que, pelo nome, né? Weed, é de praga, né? Então ela tem uma facilidade de dar muito forte. E como é que, e talvez o desafio é como é que a gente aprende com essas lógicas do algodão, para que quando a gente propõe uma produção de cânhamo, ela seja similar. Ou quando a gente pensa em retornar à produção da linhaça, por exemplo. Oi, Magnólia. O que impede a legalização do cânhamo? Eu não consegui entender. Eu acho que é que impede no Brasil, assim como no mundo inteiro, com certeza ainda é uma cultura de preconceito, né? Embora o cânhamo não tenha THC, ele é a cannabis sativa, e também, claro, os próprios interesses do agronegócio, porque, por exemplo, a gente não tem como aproveitar maquinário, a gente precisa de outro. E aí você tem interesse de conflito, o agronegócio sendo muito forte no Brasil, a gente também tem essa dificuldade. Na verdade, quando a gente fala em fibra, produção e tal, a gente não consegue deixar de falar de políticas públicas de incentivo a esse setor, né? Então, se a gente não tem um Estado do nosso lado, a gente não consegue fomentar essas novas economias, né? Então, existe aí uma luta que é política, que não tem como não ser, né? Para a gente conseguir trazer para o nosso lado as novas leis que vão liberar, então, uma produção de um cânhamo, que vão incentivar esses novos maquinários, que vão, enfim, viabilizar essas novas produções, né? Eu acho que é muito por aí. Tem uma pergunta aqui também, que a gente já vai acabar, e eu achei ela bem interessante, e eu queria jogar ela para a Lília. É uma pergunta da Sandra Nissen, que ela fala que a gente está aqui usando uma definição bastante ampla de sustentabilidade, né? Até que medida que esse conceito ele é encampado, que ele é aceito, né? Como uma visão de sustentabilidade. Lília, você quer responder? Eu acho que a gente tem atualmente, Sandra, quem trabalha com sustentabilidade há muito tempo, já tem até resistência à palavra. E, por um outro lado, a gente tem muito desconhecimento sobre o que é sustentabilidade. Existe uma grande parcela, né, da população que não sabe o que é. A sustentabilidade chegou através de propaganda de banco, propaganda de Vale do Rio Doce, Petrobras. Tudo é sustentável. E é incrível como que a sustentabilidade ainda é associada apenas à questão ambiental. Ninguém conseguiu, nós ainda não temos uma formação de base do conceito de sustentabilidade, que é um conceito muito amplo, né? E, ao mesmo tempo, simples, mas as pessoas não têm conhecimento. Então, quando a gente traz aqui a sustentabilidade num conceito maior, com uma dimensão maior, é porque realmente ele já nasceu com uma dimensão maior. É que nós, infelizmente, né, diferente de países onde começaram a educar suas crianças ainda no início da década de 90, a gente aqui pegou uma rebarba assim, de publicidade, né, já de cooptação pelo mercado. Por um outro lado, eu acho muito interessante que, né, tudo tem dois lados, né? Essa grande cooptação do termo, né, ela também difundiu o termo, né? Ela traz uma difusão muito grande. Então, assim, tem muita gente falando nisso, né? Poucas pessoas que realmente entendem o conceito na sua amplitude. É preciso que a gente continue falando de sustentabilidade, que a gente não enjoe disso,
né? E entenda também que, na medida que isso se difunde, legitima. Então, quando eu comecei a trabalhar com sustentabilidade no início dos anos 2000, eu era a ecochata de tudo. Hoje em dia, as pessoas legitimam as minhas narrativas porque elas, de alguma forma, aquilo entrou, não de dentro para fora, mas de fora para dentro, mas entrou e elas começam a achar legítimo, né? A gente está aqui falando de sustentabilidade. Mas é por aí. A sustentabilidade é um termo mais profundo do que amplo no sentido de profundidade do termo, né? Do Eu que acho que eu concordo com você, Lilian, e eu acho que só completaria com o fato de que, estando no Sul global e vivenciando uma extrema desigualdade social, né, que nos caracteriza e que nos marca, né, em toda a nossa história, é muito difícil abordar a sustentabilidade como uma questão de tecnologia, como uma questão apenas ambiental. Isso não nos pertence. Então, essa narrativa que a gente traz aqui, com a presença do Weib, com a presença da ONG Explar, representada aqui pela Magnólia, nós três pesquisadoras, é um olhar diferenciado, que eu acho que por isso a importância da gente estar aqui hoje nesse diálogo com pessoas que estão em outra posição, né, e que talvez olhem de uma forma diferente a sustentabilidade. Então, eu acho que cabe a pergunta e cabe a observação, porque realmente eu acho que é uma fala que nos cabe de um outro lugar, um pouco diferente, né? Que eu acho que a Marina traz muito isso também na comunicação dela do Modifica, uma pessoa que sempre bateu muito nessa tecla, chamou muita atenção para esse fato de que, quando a gente aborda a sustentabilidade na moda, a gente aborda ela de um outro ponto de vista, a gente aborda ela do ponto de vista das pessoas e com o objetivo de reduzir a desigualdade social. Esse é sempre o nosso, né? Eu até falo que das ODS tem duas que eu acho que são centrais e que movem todo o resto, que é a 10 com a desigualdade, redução da desigualdade, e a 13 com a redução das emissões de gases de efeito estufa, né? Então, a gente tem que estar sempre olhando para esse equilíbrio, entre essas duas coisas. Tem um ponto que eu acho bem interessante, né, por participar dos debates internacionais e tudo, que é um exemplo disso. Tem um grande debate sobre plástico, né? Tem muita gente que fala, não, a gente não pode usar poliéster reciclado. E aí eu falo assim, mas nós aqui, num país onde, nos últimos 2 anos, as associações de catadores de lixo cresceram 250%, como que a gente vai não deixar de usar ou ser contra a reciclagem do poliéster quando a gente sabe que esses grupos vivem da reciclagem, né, da coleta e seleção de PET? Aí você fala assim, não, eu estou num lugar que eu não posso falar isso, eu estou num lugar que eu ainda tenho que, sim, apoiar e sustentar essas comunidades, porque são famílias, né? Então, assim, o nosso lugar é muito diferente. Quando a gente participa de uma discussão sobre plástico ali, e eu vejo aquelas ações de consumo político, assim, não, a gente tem que boicotar o plástico, a camiseta de poliéster, eu fico assim, não, a gente aqui no Brasil não pode fazer isso ainda não. Então, assim, são lugares diferentes, né? São perspectivas diferentes. Exatamente, são os nossos trade-offs, né? Que são completamente diferentes dos europeus e do norte global. Enfim, gente, a gente está caminhando para o final da nossa apresentação. Eu não tenho mais nenhuma pergunta aqui, nenhum comentário no chat. Então, eu gostaria de agradecer imensamente aqui essa conversa. Lilian, muito obrigada. Marina, muito obrigada. Magnólia, foi um prazer te receber aqui com esse vídeo maravilhoso. E muito obrigada ao State of Fashion, a essa conferência incrível, e a todo mundo que acompanhou a gente aqui até esse momento. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, gente. Gostei demais, viu? Também.